aqui da Tempest que... Opa, espera só um minutinho que tava... Agora começou a gravação, então eu vou voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Primeiro, bom dia, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Blefari, sou aqui do time de pré-vendas da Tempest. E dentro desse rol aí, dos pré-vendas da Tempest, a gente tem aqui como missão interna tentar apoiar aí todas as empresas, todas as pessoas que nos procuram aí com dificuldades, desafios dentro das necessidades de segurança cibernética e levar um pouco para eles aí das coisas que a gente consegue fazer, executar, enfim, tudo que a Tempest tem no sentido de apoiar aí dentro de todos os problemas que cada um tem, né? Cada empresa, cada desafio é muitas vezes muito peculiar aí, e a gente tem esse papel de sentar com vocês, entender a dor e saber como ajudar, tentar fazer isso da forma mais assertiva possível e que de fato a gente entregue valor aí ao negócio de vocês, né? E nesse sentido, a gente está aqui para falar um pouquinho de um desses serviços, que é o Security Warning, né? Esse é o mote aqui de hoje, né? Vai ser uma exposição rápida, assim, não vai ser um conteúdo longo, mas ele está totalmente alinhado com esse título que a gente colocou aqui, que ele é um cara que é o primeiro, um cara que apoia nesse primeiro passo, na ideia de você ter uma monitoração de ameaça cibernética, né? É, eu vou trazer aqui dentro da minha explanação algumas premissas para a gente falar sobre isso. Ele é uma ideia de início dentro de uma jornada que é contínua e, enfim, a gente não sabe até onde ela vai dar, né? E eu vou primeiro trazer umas bases aqui só para a gente ter um ponto de início, uma conversa um pouco mais contextualizada, mas eu prometo para vocês que eu vou chegar nele lá, tá? Tem aqui um time de apoio do meu lado, né, que está fazendo a moderação, então qualquer aspecto aí que vocês queiram questionar, tá? Tem até inclusive do próprio Security Warning aí uma landing page que a gente tem, então pedir para o pessoal aí, por favor, compartilhar esse link aí da landing page aí no chat para o pessoal, né? Eu vou abrir um espaço lá no final para vocês poderem fazer perguntas também, tá? Então podem ir mandando aí no Q&A aí que o pessoal vai organizando, lá no fim a gente pergunta e qualquer outro detalhamento, enfim, aspecto que vocês queiram entender um pouco melhor, saber sobre o Security Warning, né? É, enfim, como funciona todo esse processo aí, podem endereçar aí também a Vivian, ela tem todo o contexto necessário aí para ajudar vocês. Então vamos lá, pessoal. Começando do princípio aqui, né? Isso aqui é só uma ideia de relevância do tema aqui que a gente está falando, né? A Tempest ela faz recorrentemente umas pesquisas, né, de cibersegurança. Então esse aqui é um dado aí coletado da nossa terceira pesquisa de que 4 em cada 10 empresas já disseram para nós aqui, olha, assim, eu sofri um incidente cibernético grave nos últimos 12 meses, né? Então, estamos aí falando de uma taxa de 40%, isso é bastante alto, e a gente está falando de incidentes graves aqui, né? Então, em geral, esses incidentes, eles têm um resultado que, no fim, assim, se figura de alguma forma como um prejuízo financeiro, prejuízo à marca, prejuízo operacional, enfim, vários aspectos aí que aonde a gente endereça os nossos esforços para evitar, né? Então, é só uma perspectiva, né? A Tempest, como vocês sabem, é uma empresa aí que está há mais de 20 anos no mercado de cibersegurança, tem uma capilaridade aí dentro das diferentes verticais de negócio que tem essa necessidade. Então, essa pesquisa ela tem uma amostragem muito boa, interessante e relevante, né? Quando a gente fala disso, infelizmente, a gente incorre um pouquinho naquela máxima que ninguém gosta de falar, mas muita gente fala que não é o se você for atacado, é o quando, né? Então, infelizmente, hoje está quase todo mundo aí suscetível, e o que a gente tem que pensar é que a gente tem que ser o mais proativo possível, ou pelo menos ter um pensamento sempre direcionado a que esse problema ele é real, né? Ele existe. Ele não é uma coisa que, putz, eu vou dar a sorte de não ser atacado. É assumir um risco isso aí, né? Hoje em dia isso aí não é mais
aceitável do ponto de vista de vamos tocar um negócio aí, não quero me preocupar com risco cibernético, né? Então, isso obviamente muda aí ao longo dos anos, enfim, outras coisas vêm para enriquecer esse processo, né? Hoje em dia se fala muito, por exemplo, sobre seguro cibernético, até poucos anos atrás não era uma coisa tão comum, enfim, são coisas que estão cada dia mais se consolidando dentro de uma necessidade efetiva aí para a grande maioria das empresas, né? Em especial dentro dos novos modelos de negócio aí, né? Então, falando um pouquinho aí do que eu comentei lá no começo, eu queria só trazer uma premissa aqui para a gente bater um papo e eu trazer um pouco da minha perspectiva, da onde eu entendo de fato ali que o Security Warning é um cara que é realmente um primeiro passo para você monitorar uma ameaça, né? E aí eu gosto muito dessa ideia do Back to Basics aqui, um dos meus mentores, que está até inclusive presente aqui, Eduardo Barcelos, ele gosta muito dessa frase. Eu, paralelamente, gosto muito também, acho que é muito relevante, às vezes a gente se perde absorto em milhões de novidades e putz, eu quero essa coisa porque ela é nova, porque ela é interessante, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente esquece um pouquinho de voltar para o básico, né? Então, quando a gente volta para o básico, a gente pega ali insights, questões que talvez a gente possa ter deixado de lado e a gente está, às vezes, dando um passo que está na frente da onde a gente pode pisar, porque a gente deixou de lá atrás consolidar, estruturar coisas que vão trazer a gente num processo de evolução efetiva, consistente, né? Acho que esse é o ponto interessante de você pensar nisso, de voltar para o conceito, né? Então, só trazendo aqui, né, vou pedir a licença poética de falar de um conceito bem básico aqui, de segurança, né? Mas a questão aqui para mim é risco e vulnerabilidade, né? Por que que eu quis falar um pouquinho disso aí? Muitas vezes a gente tem já uma maturidade, principalmente aí vocês que estão do lado do negócio, né? Nós como consultoria, entramos ali para discutir, para entender um pouco da sua necessidade e ouvir o lado de vocês, mas quem entende o risco do negócio são vocês, né? Então, ali se você pega aquela descrição básica ali de tipo, o risco é um dano potencial que pode acontecer ali e explorar uma vulnerabilidade que eu tenho dentro do meu ambiente, né? Quando a gente fala de risco, no sentido macro, beleza, assim, é uma vulnerabilidade, pode dar uma coisa aqui que pode ser problema, né? E aí, o que eu acho que é relevante trazer dessa ideia, né? Quando a gente fala de risco, o que a gente tem que trabalhar no risco hoje em dia? É, não se atentar exclusivamente a um lado técnico. Obviamente é importante a gente ter sempre essa perspectiva técnica de tudo, mas a gente tem que sempre ter um olho naquilo que é prioritário ao negócio, né? A gente pode usar termos clichês aí do tipo quais são as minhas joias da coroa, enfim, com que eu tenho que me preocupar aí, que é relevante para o meu negócio. O que eu quero dizer com isso? Assim, por exemplo, sei lá, eu tenho dois parques de servidores aqui. Eles estão sustentando uma parte aqui de uma aplicação interna que o pessoal usa para fazer algum processo de comunicação, enfim, e ele se parar, eu posso restabelecer ele amanhã e vai estar tudo bem, não vai acontecer nada. Porém, o outro parque de servidores que eu tenho aqui, ele sustenta a minha aplicação, que é um e-commerce, e se ela parar, cada segundo parado é prejuízo no meu bolso, né? Então, essa perspectiva de atrelar o risco a aquilo que é realmente relevante é um desses pilares que eu coloco como estruturantes aí, que é uma palavra que eu ouço bastante aqui também, no sentido de vamos trabalhar isso primeiro, isso é bastante importante, isso é uma lição de casa, muito relevante, né? A gente mapear quais são os ativos críticos, quais de fato podem causar prejuízo. Muitas vezes é até interessante você construir um BIA, né? Para quem nunca ouviu falar, um Business Impact Analysis, que é um documento que vai trazer ali uma perspectiva de prejuízo financeiro efetivo para determinada indisponibilidade de um ativo. Então, isso consegue tangibilizar número, né? Quando a gente fala dentro dos desafios de segurança, a gente sabe que um deles é a gente conseguir orçamento para fazer aquilo que a gente precisa. E tudo que a gente consegue traduzir para a linguagem financeira acaba tangibilizando a necessidade real do investimento, né? Então, eu acho que isso é um aspecto muito importante aí a ser considerado.
voltando aqui para o outro vetor que eu coloco, né, um outro vetor, não, um outro pilar, que é a vulnerabilidade, que a vulnerabilidade em si é um vetor, né, de algo frágil que pode ser explorado. Eu entendo que é onde a maioria das pessoas que eu converso empregam os maiores esforços, né? Que é, bom, eu tenho uma preocupação de fuga de dados partindo dos meus colaboradores internos, então eu vou implementar uma ferramenta de prevenção à fuga de dados. Eu tenho uma aplicação exposta que é crítica para o meu negócio, então eu vou colocar um firewall de aplicação nela. E aí, dentro desses aspectos, a gente tem mais tangível o que é de fato uma vulnerabilidade, a gente sabe onde a gente tem a nossa perna fraca ali, o que, que a gente tem que fazer, e ali a gente consegue atuar cirurgicamente, ali a gente vai objetivamente naquele ponto, né? Mas isso, o que, que ele traz para a gente ali? Uma visão singular. Isso é importante demais, demais. É o basics, né? É isso que tem que ser feito, não tem outro caminho. Então, pensando nesse contexto, a gente tem que olhar para o risco, né? Saber o que que é prioritário ali para a gente proteger. A gente tem que ter essa perspectiva de vulnerabilidade, da onde eu estou suscetível ali, o que que eu tenho que tratar, porque é isso que vai nos dar a visibilidade. Bom, preciso colocar uma solução de endpoint, preciso de uma solução de endpoint mais robusta, um endpoint detection response que já vai conseguir atuar no caso de uma ameaça. Preciso de uma solução que consiga monitorar os acessos dos meus colaboradores a serviços, a páginas da web, a serviços de e-mail que eu consumo, que são SaaS, né, que são como serviços, famosos aí Office 365, enfim, o pacote aí G Suite, enfim, tudo isso que a grande maioria das corporações hoje usam, né, e tem ali vetores de problemas. Para todos esses universos, hoje existem diferentes soluções, né, para atender diferentes necessidades. E aí, quando a gente cruza essa ideia de aonde está o meu problema, com o que eu tenho de fragilidade, a gente consegue endereçar isso aí de forma pontual, né? E aí, por que que eu trouxe tudo isso aqui? Porque eu queria falar de ameaça, né? Quando a gente fala de ameaça, é algo que ele não está ali tangível no seu, na sua ideia de negócio ou no seu ambiente tecnológico, né? O que você tem ali é uma perspectiva material do que acontece ali no seu mundo. A ameaça, ela é uma visão externa. A ameaça é aquilo ao que você está sujeito. E isso não está mapeado, né? Dentro dessa estrutura que eu falei até agora. Quando você fala de risco e vulnerabilidade, você pode tangenciar isso aí de diversas formas. Eu sei que diversas soluções de segurança têm uma perspectiva, obviamente, de ameaça, mas quando a gente fala de um contexto complexo de detecção de ameaça, esses caras não fazem, né? Por quê? Porque vamos supor, você tem a sua solução lá no seu endpoint, né? E você tem a sua solução lá de perímetro, enfim, as duas não interagem, as duas não vão trazer ali uma ideia conjunta de uma potencial ameaça, elas vão olhar, por isso que eu usei o termo cirurgicamente. Uma vai olhar diretamente para a aplicação e vai te dar um alerta ali sobre um problema lá, e a do endpoint da mesma forma, né? Então, como que eu faço para tudo isso se tornar uma perspectiva de ameaça, né? Como que eu faço para isso me ajudar a ter uma camada adicional, né? Então, essa era a ideia, de back to basics. Para você conseguir ter a perspectiva de uma ameaça, para você entender como que você vai identificar uma ameaça, você vai ser alertado isso, né? Ser alertado isso e na hora que ela está acontecendo, ser alertado de forma rápida, você precisa de uma camada a mais, né? E é esse cara que vai te dar o alerta para impedir que um incidente efetivo que possa danificar o seu sistema ali está simplificado dessa forma, mas bom, a gente sabe aí o tamanho dos incidentes, aí o tanto de problema que eles causam. A gente pode estar falando aí de um problema muito maior aí que uma ameaça pode trazer. E é nesse contexto que o security warning se encaixa. Ele é esse cara que vai ser esse correlacionador de informações, né? Que a gente olha para o risco, que a gente olha para a vulnerabilidade e mostra para vocês. Isso aqui é uma ameaça potencial para você, né? Que tem que dar uma olhada nisso aí melhor. Vamos lá, eu posso atuar aqui, né? Ela tem uma complexidade por trás ali para poder fazer isso. É aqui o meu próximo passo de fala.
E aí, eu acho importante isso aqui, assim, de uma forma muito grande, né? Porque é muito legal, né, a gente ter uma visibilidade de ameaça, mas quando que isso vai ser efetivo? Quando eu de fato mapeei os meus riscos e quando eu tenho uma perspectiva das vulnerabilidades internas, né? É isso que eu quis dizer lá, não vamos dar o passo maior do que a gente pode dar, porque se você pensa em monitorar a ameaça, mas você não tem uma visão de risco, não tem as ferramentas que você precisa ali singularmente, não vai ser efetiva essa visão de ameaça, talvez não esteja conectado com o seu negócio, talvez não vá atingir a expectativa que você espera, tá? Então, isso é muito importante. Nós aqui do lado da Tempest, né, em especial aqui do time de pré-vendas, temos essa perspectiva consultiva, né? Então, quem já conversou comigo ou com qualquer um de nós aqui, sabe que a nossa ideia é essa, né? Quando a gente vai falar sobre um serviço da Tempest, a gente quer estar junto com vocês, entender o cenário e deixar claro para vocês ali o que a gente entende que vai ser importante, efetivo, quais são os caminhos para se chegar numa entrega que realmente agregue valor ao negócio. No fim, é isso. Tá? É a gente apoiar vocês aí para que isso seja eficiente e, de fato, vocês estejam aí protegendo o negócio de vocês e que isso seja um problema a menos. E dentro dessa ideia, tá, a gente construiu aqui o Security Warning para trabalhar em cima dessas perguntas aqui que atingem muito dos pontos que eu falei, né? Como que eu aumento essa visibilidade de ameaça, né? Como que eu saio do nível de segurança básico, né? Dessa ideia de antivírus, firewall, que conecta muito com essa ideia de vulnerabilidade singular que eu falei ali, né? Obviamente, tendo uma perspectiva do que os atacantes estão fazendo hoje. Então, o volume de coisas que acontecem é muito grande. E, obviamente, a gente sabe que, meu, tem desafio financeiro, tem negócios de tamanhos diferentes, né, tem complexidades diferentes para cada um. Então, quando a Tempest construiu o Security Warning, ela pensou em todos esses aspectos aí para tentar construir algo que fosse aderente à maior quantidade de empresas possíveis, né? Então, o que o Security Warning traz aí que endereça, né, que responde a todas essas perguntas? É uma ferramenta que ela precisa ser integrada facilmente aí ao seu ambiente, né? Todos os softwares que você tiver, enfim, todos os ferramentais de segurança, tem que ser alguma coisa como serviço. A tendência do mercado hoje é essa, é a gente trabalhar com coisas como serviço. Ninguém quer despender de recurso de processamento, enfim, hardware, tudo que você pode imaginar para estruturar algo nesse sentido. Então, é, é meio basal hoje, quase que tudo que a gente trabalha ter uma maior aderência quando a gente fala de SaaS, né? Então, isso é bastante importante. Para quem não está familiarizado, um Office 365 da vida é um serviço SaaS, né? É um serviço que você conecta via internet, e toda a estrutura que ampara esse serviço está por trás dela, né? Então, você só vai consumir realmente o que você precisa ali. Então, obviamente, ela tem que aderir a essa ideia de risco do negócio, ela tem que trabalhar em cima dessa ideia, ela tem que saber o que ela tem que proteger de fato, ela tem que estar alinhada com algo que tenha mapeado essas ameaças hoje existentes, né? Aqui a gente coloca o Mitre Attack como esse cara. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, mas só introduzindo aí para quem não tem familiaridade com o Mitre. Mitre é um framework, né? Uma instituição que mapeou aí todas as táticas, técnicas e procedimentos usadas pelos atacantes hoje para fazer ações maliciosas. E por que ela é relevante, né? Porque quando a gente sabe mapeado qual é a nossa ameaça e a gente consegue cruzar isso com a capacidade de entender quais são os ferramentais de segurança que eu preciso para identificar determinadas ameaças, eu consigo saber sobre quais ameaças eu estou coberto e principalmente quais eu estou descoberto, porque nesse sentido você consegue ter um planejamento, né, de saber, olha, hoje eu tenho proteção contra essas ameaças aqui, mas isso aqui é importante para mim e eu estou descoberto. Então, eu consigo direcionar o meu investimento, né, a minha ação de
de segurança aí, montar o meu roadmap pensando naquilo, pensando na ameaça, né? Pensando, putz, isso aqui é um risco para mim, né? Essa ameaça aqui vai me gerar um risco que vai me causar um prejuízo, então eu preciso investir nisso para proteger contra isso, ter a perspectiva de olhar para esse cara aqui, né? E, obviamente, a gente tem que ser alertado, né? O que você espera quando alguma coisa ruim está acontecendo? É que você saiba o quanto antes, né? Para tomar uma ação e ela seja efetiva e ela te ajude, né? Então, eu acho que é tudo o que todo mundo quer aqui, né? Como a gente sabe que ter problemas cibernéticos é uma coisa inerente, né? Assumindo isso aqui como uma máxima, o que é importante é a gente ter visibilidade o quanto antes de quando esse problema estiver acontecendo. Então, a gente entra aqui na questão da complexidade de como o Security Warning faz isso aí. Obviamente, assim, né? Ele é um primeiro passo dentro da jornada de evolução num processo de detecção de ameaças de cibersegurança, tá? Tem uma evolução disso, a gente pode pensar, por exemplo, em lá na frente tem um Security Operations Center, algo muito mais complexo, robusto, que obviamente traz uma estrutura muito maior para tudo isso, mas ela precisa estar muito bem amparada. Se você, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Eu gosto de trazer isso aqui. Muitas pessoas me procuram, né? E falando, eu quero um SOC. E aí, ela não está pronta para isso. Ela tem que fazer essa parte do back to basics. Eu posso fazer um SOC aí, eu posso montar um SOC dentro do seu ambiente. O quanto isso vai ser efetivo, né? Quanto de alerta legal isso vai te gerar? Quanto de fato isso vai te proteger, né? Sendo que tudo isso que está para trás ali, que teria que estar sendo estruturado, não foi feito. Então, é muito importante ter essa perspectiva de, tipo, eu voltei lá atrás mesmo para a gente entender o que, que é a coisa que a gente tem que ter estruturada. A gente tem que olhar qual que é o risco do meu negócio, como que eu vou, né, proteger, qual que é o meu ferramental de segurança. Beleza. Feito isso, vamos monitorar as ameaças, vamos ter uma primeira visão disso, vamos fazer isso ser consistente, efetivo, alinhado com o negócio. Por isso que a gente chama sempre de um primeiro passo, né? Eu vou voltar muitas vezes nisso, que é o título do negócio, mas porque é isso. A ideia é a gente tem que começar de algum lugar e tem que começar com o primeiro passo firme, né? Não adianta a gente querer pôr o carro na frente dos bois. É bem clichê, mas a verdade é essa. Você não vai ter efetividade se você não pensar no básico. Então, isso o Security Warning, ele dá esse primeiro passo no sentido dessa efetividade. Como ele faz isso, né? É, ele tem toda uma complexidade por trás aí que embarca os 20 anos de experiência da Tempest fazendo o que a gente faz aqui, que é oferecer cibersegurança. Tecnologicamente falando, tecnicamente falando, a gente vai ali coletar do seu ambiente todos os logs informacionais, né, desses caras, do seu firewall, da sua solução de endpoint, logs do AD, enfim, logs de auditoria de servidores, tudo aquilo que traz uma base de informação, né, dentro do log que tenha uma perspectiva de risco cibernético, assim, não risco cibernético exatamente, mas um alerta de um problema, né? Essas ferramentas singulares, elas geram esses alertas. A gente coleta ele e dentro da nossa estrutura, a gente tem uma engine que faz toda uma correlação dessas informações que a gente pega do seu ambiente, a gente congrega isso com toda uma inteligência que é gerada aqui na Tempest, né? Como vocês sabem, a gente está falando aqui do Secret Warning, que talvez algum de vocês nem conheçam esse serviço, mas, enfim, tem um serviço de gestão de vulnerabilidades, threat intelligence. A Tempest é uma empresa que ela tem uma área de pesquisa muito grande, né? A gente tem um pessoal aqui que é bastante dedicado, enfim, publicações de CVEs, coisas bastante interessantes que acontecem, e tudo isso faz parte dessa base de inteligência que eu estou falando aqui. Então, ele pega essa base informacional que vem do seu ambiente, alimenta ela com toda essa inteligência que a gente tem, né? O que que essa inteligência faz de legal? Ela consegue potencializar, enriquecer um incidente do ponto de vista informacional. Sei lá, um firewall
detectou um IP, esse IP teve uma ação estranha que chegou dentro do meu endpoint ali e tentou, sei lá, subverter uma DLL, fez alguma operação não devida lá, né? Ele fez algo que não deveria dentro do meu sistema operacional e foi detectado. Esse cara vai gerar um alerta. Quando esse alerta for gerado, uma primeira identificação que é feita é: temos um comportamento anômalo. Segundo, tem um IP estranho aqui, né? Esse IP ele pode estar numa base reputacional N aí dizendo sobre ele ser um efetivo problema ou não. Eu dei um exemplo bem básico aqui, bem pífio, mas toda essa ideia de se produzir muito material internamente dá para a gente uma capacidade muito grande de conseguir detectar isso de forma efetiva, né, diminuir falso positivo, saber que um alerta é de fato um problema. Então, essa expertise plural aí, né, da Tempest em várias frentes, apoia nisso aí. Né? Obviamente tem um ferramental robusto por trás também, mais pessoas. Né? Então, tudo isso acaba congregando e sendo capaz de, através das suas fontes de informação, gerar um alerta. Tá? E dentro desse contexto do que o serviço faz, a gente entrega para vocês aí também com esse serviço um dashboard para vocês fazerem um acompanhamento, né? Que aí eu acho que vai muito da estratégia de cada um. Às vezes você pode, eu quero um dashboard para visão real time do que está acontecendo aqui no meu ambiente. Bom, você prepara ali o dashboard para que ele te dê uma visão de incidente em tempo real. Eu tenho 10 alertas por dia aqui, isso não é interessante para mim, eu preciso de uma visão mais estratégica aqui, que vá consolidar informações do mês, 15 dias, enfim. Aí a gente consegue tornar esse dashboard aí para que ele tenha uma visão mais consistente com o seu interesse, tá? E todos os alertas gerados aí por esse serviço, eles são encaminhados por e-mail, né? Que aí você pode direcionar para e-mails do seu time de segurança, enfim, para quem tiver que ser avisado sobre esse alerta, né? Então, aqui a gente fecha esse ciclo ali, de tipo, estruturei, consolidei, peguei essa base de informação, correlacionei ela, enriqueci e entreguei para vocês ali um e-mail dizendo isso pode ser um potencial problema, dê uma olhada nisso aí, que isso pode ser relevante. Tá? Então, quais são os ganhos que você tem com isso? Né? Obviamente, você vai ter uma visão 24/7 ali, né, de tudo que está acontecendo, que eu acho que é o que muita gente procura. Todo aquilo que a gente falou aqui é no propósito de a gente gerar alertas ali para potenciais eventos maliciosos que estejam acontecendo no seu ambiente, né? Então, é isso que vai trazer essa maior visibilidade, né, dentro do cenário de identificação de potenciais ameaças. Com isso, obviamente, você tem ali um ganho de eficácia dentro do seu processo de segurança, de tudo aquilo que você executa no dia a dia, né? Você, como eu falei lá atrás, né, você investiu um dinheiro para ter ferramentas de endpoint, ferramentas de e-mail, ferramentas de perímetro, né? Então, você está fazendo tudo isso ser mais eficiente, né? Você está fazendo tudo isso te dá mais do que aquilo que singularmente ela faria, tá? E, obviamente, essa questão toda do ferramental que foi estruturado para ser simples, né? É tipo uma coisa que a gente quer que seja praticamente plug and play aí no ambiente de vocês. A gente sabe que tem diferentes desafios nisso, mas, em geral, é uma coisa muito simples de ser feita. A gente pluga lá, coleta os logs e rapidinho a gente já está entregando esses alertas aí para vocês, tá? E falando um pouco sobre para quem tem mais familiaridade aí, né, quando a gente fala de detectar ameaças e tal, a gente sempre fala muito de regras de detecção, né, sei lá, enfim, se a gente traz para o mundo mais antigo aí, sei lá, enfim, se pensar numa regra de Fire, enfim, tudo isso, todo o nosso universo de detecção é baseado numa regra. Quando essa regra é infringida, gera-se um alerta, né? Para trazer um contexto que seja fácil, que seja mais simples de você tornar ele aderente ao negócio, que evite da gente ter uma grande complexidade de pensar, bom, o que eu faço, o que eu não faço, que regra eu ponho, o que eu não ponho, né? Hoje a Tempest, dentro dessas expertises que a gente tem aqui, a gente tem um time focado em criação de casos de uso de detecção, né? Por que eu não falei regra, falei caso de uso? Porque às vezes um caso de uso tem mais de uma regra, né? E é isso que vai fazer a coisa ser mais rica, mais efetiva. Como eu falei, por exemplo, peguei um exemplo lá de duas fontes de log que estão gerando um alerta. A gente usou, muito provavelmente, ali mais de uma regra concatenada para gerar um alerta.
E aí a gente estruturou dessa forma que está nesse slide aqui, né? Pensando em pilares que a gente entende ali como vetores de problema macro, né? Para alguns aspectos de segurança. Autenticação, prevenção à fuga de dados, banco de dados, questões de endpoint, de aplicação web, né? Então, dentro, quando você adere, tá? E aí, enfim, aqui que eu digo que é muito importante depois aí, quando vocês quiserem saber mais, né, tiver mais interesse, saber, enfim, como que a gente oferta isso aí para vocês, pedir para vocês aí interagirem aí com a Vivian, ela pode passar toda essa base informacional, né? Mas como que funciona na prática? Quando você tem interesse, assim, vou falar, putz, vou colocar aqui o Security Warning. A gente tem todo um slot dessa engine para coletar os seus logs, processar eles, entregar isso para vocês, e a gente elenca ali alguns pacotes de caso de uso para facilitar esse processo de, bom, vamos olhar para isso, vamos olhar para aquilo, vamos olhar para o outro, né? Então, esses são aqui basicamente os pacotes de caso de uso que a gente tem. Então, qual é o ganho disso, né? Não vamos ter que pensar a regra disso com aquilo, somado com outro, não sei o quê. Putz, eu tenho uma grande preocupação de endpoint aqui. Esse pacote é relevante para você. Não só isso, né? Eu tenho ferramentas para detectar endpoint. Né? Então, isso é bastante importante. Eu vou detalhar isso aqui um pouquinho mais daqui 2 slides, que aí eu acho que vai ficar mais tangível aí para todo mundo. E, obviamente, né, aí aqui eu falo um pouquinho mais sobre o caso, sobre o mito e ataque, né? É, todos esses casos de uso, né, o nosso time interno aqui que faz essa construção, ele faz isso alinhado com o framework do Mitre, né? Ele tem essa perspectiva de eu tenho que me proteger contra isso, esse caso de uso endereça esse aspecto, tá? Quem nunca viu a cara do Mitre, né? Esse é um extrato dele aqui, né? Quando a gente fala de táticas e técnicas aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha ali para movimentação lateral ali, 1, 2, 3, 4, quinto da direita para a esquerda, tá em inglês aí, né? O lateral movement, ele fala dessa técnica, né? Que para quem não está também familiarizado, o cara ele consegue, principalmente ransomware, a gente malwares aí de ransomware, como que o cara faz? Ele entra no seu ambiente de uma forma muito furtiva, né? Ele faz um payload ali de gramas, vai entrando aos pouquinhos, vai se estabelecendo, vai construindo essa estrutura, chega num ponto que ele fala, opa, já estou bem estruturado aqui, né? Ele cria a persistência dentro do seu ambiente e ele fala, agora eu quero conhecer esse ambiente. E aí ele vai buscando ali formas de se movimentar lateralmente dentro do seu ambiente para justamente fazer o maior estrago possível que ele puder, né? Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar, ou infelizmente pode ter tido uma experiência, que quando a bomba explode, pruf, que criptografa todo mundo e, né, pode ter N consequências aí esse cenário. Mas vamos lá, pensando aqui em movimentação lateral, né, e todas as técnicas que estão ali por trás disso, por exemplo, a exploração de um serviço remoto, né, um RDP da vida aí, que tem ali capacidades de detecção que a gente consegue ter dentro dos próprios logs de auditoria do sistema operacional, né, logs de segurança do sistema operacional, do ferramental de segurança, que vão nos permitir identificar esse tipo de ameaça. Então, aqui materializa essa ideia de, putz, estou olhando para uma ameaça. Né? Eu parei de ver singularmente ali o risco do negócio, parei de ver só o meu alerta do endpoint e estou olhando para o que o atacante faz. Né? É isso que eles fazem. Como que eu detecto isso? Pô, o caso de uso está endereçando. Se eu tenho um ferramental ali necessário para detectar isso, legal. Tá? Esse exemplo aí de táticas e técnicas, tá? É o quanto a gente está coberto na parte de endpoint, se eu não me engano aqui, que a gente tem que estar coberto sobre quase todas as táticas e quase todas as técnicas dentro do nosso pacote aqui. E isso traz também essa ideia que eu falei lá atrás, né? Eu preciso ter visibilidade daquilo que vai me ferir, né? Então, como que eu faço isso? Eu preciso ter um framework por trás, o Mitra é esse cara. Ele vai falar, putz, estou sujeito a tudo isso aqui, preciso me proteger contra isso. Preciso de um pacote de endpoint. Antes disso, preciso de uma solução de endpoint que vai me dar esse alerta. Antes disso,
preciso entender que esse endpoint é um risco para o meu negócio, né? Então, a gente vai ali, passo a passo, chegando nesse primeiro passo a caminho da detecção de ameaça aí cibernética, tá, gente? Então, aqui traz um pouco dessa ideia que eu falei para vocês, de como que a gente pensa um pouco nisso tudo, tá? Tem os nomes de solução ali, como vocês estão vendo, FortiGuard, Kaspersky, enfim. Não se apeguem muito a isso é um exemplo que está aí só para exemplificar mesmo, mas só para dar uma ideia para vocês aí, né? Quando a gente fala de pacotes de caso de uso, a gente tem essa perspectiva do vetor ali que a gente está olhando, né, dos nossos ativos de TI, se são parte de web, parte de endpoint, né, e quais são os log sources ali que a gente precisa, né, as fontes de log, as tecnologias de segurança, para poder nos alertar sobre essas ameaças. Isso também é um papel da pré-vendas que a gente faz aqui. Quando a gente senta para falar de security warning, a gente vai entender o seu ambiente, a gente vai apoiar vocês nisso aí, vai falar, pô, meu, você tem essa preocupação, eu acho que você teria que pensar nisso, vamos por aqui, mesmo porque a gente está falando de um serviço aqui, né, o security warning, que tem um monte de pré-requisitos, por assim dizer, para ele ser efetivo. Mas a gente também consegue apoiar vocês nessas ideias estruturantes, né? Pô, mas percebi aqui que minha parte web é um problema e eu não estou fazendo nada com relação a isso. A gente tem um aparato aqui, né? A Tempest não é uma empresa que tem só esse serviço ou só serviço gerenciado aí, né? Contínuos, como SOC, Threat Intelligence. A gente também tem uma série de serviços aí pontuais, né? Pentest, a Tempest bastante conhecida aí por Pentest, revisões de arquitetura. Também a gente é parceiro aí dos grandes líderes de mercado de produtos de cibersegurança, né? Todos os players que você imaginar aí, que são topo de Gartner, Forrester, enfim, a gente trabalha. Então, a gente consegue apoiar vocês de uma forma completa e efetiva aí, no sentido de, opa, vamos por esse caminho aqui, eu acho que se você fizer isso ou isso primeiro, vai te ajudar mais lá na frente, tá? E aí, quando a gente pensa nessa ideia de pacote de caso de uso, a gente consegue fazer coisas muito interessantes aqui, por exemplo. Aí uma perspectiva minha, consultiva, tá? Se a gente olha, por exemplo, para pilares como autenticação, network traffic e endpoint, putz, a gente já está com uma cobertura muito legal aí sobre uma série de ameaças, né? Porque até uma coisa que se diz muito hoje no mundo de segurança é que identidade é o novo perímetro aí, né? Quando a gente pensa nisso, é, tem pessoas muito mais especialistas aqui nessa, nesse webinar aqui do que eu em identidade, então, mais uma vez, peço a licença poética aqui, mas identidade é algo extremamente relevante, porque quando o cara entra no seu ambiente, o que ele quer é um perfil permissivo para ele fazer o que ele quiser. Então, o grande alvo desses atacantes hoje é esse: eu quero uma credencial privilegiada para eu poder destruir tudo aqui, né? Então, a autenticação é um pilar brutal, né? Network traffic é o arroz com feijão, é o back to basics de detecção, né? Preciso ver ali o que está acontecendo no meu tráfego de rede. E endpoint é o alvo final do cara, né? Então, quando a gente tem essa visão de perímetro, com essa ideia de autenticação ser algo relevante, né? Ferir problemas com autenticação, cara que tentou se logar, cara que tentou subverter um acesso, ter visibilidade disso. E a visão de um comportamento anômalo, de uma ameaça detectada dentro de um endpoint, dá um cerco muito legal, tá? Então, na base é isso, o serviço, ele, a princípio, você pode aderir a quantos casos de uso você quiser, no pacote básico a gente entrega 3. É por isso que eu peguei essa tríade aí. Se você olha para autenticação, endpoint e o seu tráfego do seu perímetro, putz, estamos fazendo 300% mais do que era feito anteriormente, tá? Então, gente, basicamente era essa a estrutura que eu queria mostrar para vocês aí do Security Warning, né? Espero que de alguma forma aí eu tenha trazido um conteúdo relevante. Reitero mais uma vez aqui, a gente está à disposição para conversar, né? Tem as informações aí comerciais, que eu imagino que muitos de vocês têm interesse em saber, questão de valores, como isso funciona, como que eu vou aderir a isso, tá? Podem contactar a Vivi, eu não sei se eles vão passar aqui alguma informação desse tipo, mas ela pode dar toda a base de informação. Se quiserem bater mais um papo aí futuramente, enfim, a respeito disso, entender um pouquinho mais ou sobre qualquer outro tema aí que esteja dentro dos seus desafios de segurança, estamos sempre à disposição aqui. Na Tempest eu falei bastante do time de pré-vendas,
porque eu faço parte dele, né, e é o contexto que eu tenho aqui, mas todo mundo aqui está sempre unido, né, para tentar apoiar vocês aí da forma mais assertiva possível, tá? Então, era esse meu recado, tá? Era a ideia de sair do nível zero de visibilidade ali, trouxe conceitos básicos, acho que para talvez elucidar mais para a forma como eu penso, tentar tangibilizar aí para vocês a real relevância desse cara, por que eu vejo ele como importante, por que eu entendo que ele é um primeiro passo mesmo de fato. Tá? Então, muito obrigado aí pela presença aí de vocês, atenção de todo mundo, e aí eu deixo aberto aí, só trazendo uns números da Tempest, né, para quem não conhece hoje, perdão, hoje a Tempest é uma empresa gigantesca, aí estamos com mais de 500 profissionais, Recife, São Paulo e Londres estacionados, mas a gente tem mais alguns tentáculos aí ao redor do mundo também. Atendemos muitas empresas hoje, cada dia isso aumenta, como eu falei, de diferentes verticais de negócio, de diferentes tamanhos, né? Empresas enterprise até startups, enfim, tudo a gente consegue de alguma forma apoiar vocês aí dentro desses mais de 22 anos de experiência, né? Isso aqui é uma visão para quem nunca teve de alguns parceiros nossos de negócio aqui, né, que já atuaram, atuam, enfim, têm serviços continuados ou recorrentemente consomem o serviço da Tempest, né, como vocês podem ver, não estamos falando de marcas pequenas, né, a gente atende bastante gente aí, e bastante gente importante e bastante gente que tem muita necessidade daquilo que a gente entrega, tá? Então, agora sim eu abro aí o fórum para fazer perguntas, eu não sei como que você vai fazer aí, Vini, se o pessoal mandou, se a gente abre o mic, aí fica a seu critério. Obrigado, pessoal. Não Vi, estamos te tá ouvindo. no mudo. A Tá. gente não tá conseguindo te ouvir, Vi. Agora foi. Aqui. Vocês conseguem me ouvir, gente? Agora sim. Ok. Eu tinha falado, nós vamos parar a gravação agora,